As minhas calorosas saudações a todos que mais uma vez conectam-se a nós para em conjunto refletirmos a sabedoria com o Mestre dos Mestres. Mas antes de entrarmos propriamente no assunto de hoje, gostaria de passar os meus agradecimentos a todos que nos têm acompanhado, a todos que se inscreveram e fazer um pedido a todos que ainda não se inscreveram que o fizessem. Isso para que a plataforma que é o YouTube encaminhe para mais pessoas os vídeos que têm sido publicados. Bom, entrando para o tema ou reflexão de hoje, estaremos avaliando, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre dos Mestres. Bom, uma das formas de conhecer o potencial, até a qualidade ou a excelência dos pensamentos ou conceitos do Mestre dos Mestres está claramente na disposição de refletir ou avaliar os seus ensinamentos, pois os seus ensinamentos carregam os seus pensamentos e, por sua vez, carregam os seus conceitos. Portanto, aprendendo, conhecendo a fundo os pensamentos revelados em seus ensinamentos, nesse caso, os pensamentos do Mestre dos Mestres, será uma forma ideal ou excelente de crescer na sabedoria. E para o dia de hoje estaremos refletindo ou começaremos avaliando os ensinamentos que ele passou no capítulo 5, em especial as bem-aventuranças que começam a partir do versículo 3 e vão até o versículo 12. O versículo começa da seguinte forma: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, expressando, apresentando claramente as bem-aventuranças para os homens, ou seja, carregados ou marcados de atitudes que ele apresenta nos mesmos versículos. Bom, o que tem de interessante nestas bem-aventuranças? As bem-aventuranças que Cristo passa refletem ou passam um pensamento ou pensamentos em comum que Cristo carregava em sua época, fazendo claramente um contraste com os homens da sua época, em especial os doutores da lei e os saduceus ou até fariseus. Por que desta consideração? Porque as bem-aventuranças, elas em si, a expressão em si bem-aventurado significa abençoado, até bendito, no sentido de abençoado. E a consideração em si que o mestre passa como bem-aventurado ou a bem-aventurado, o ser marcado de atitudes que ele relata nos textos, chega a ser algo incomum, porque naquela época as pessoas que ele cita, até menciona, não tinham grande consideração, até apreciação da parte de alguns naquela época. Em especial, a consideração de ser pobre em espírito, dentro do pensamento de Cristo naquela época, pessoas como estas não tinham grande consideração. As pessoas naquela época, pessoas como estas, não tinham grande apreciação. Em especial, por isso é que Cristo fala ou relata em sua parábola, isso em Lucas 18, quando ele relata sobre dois homens que haviam ido ao templo, onde primeiro relata sobre um fariseu que, quando chegou ao templo, dizia: eu não sou como aqueles pecadores, relatando ou referindo-se aos publicanos. Porque ele diz: porque eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo a tudo quanto eu tenho, mostrando que fazia tanta coisa e que por esta razão não era como os demais pecadores. Porém, o segundo homem que Cristo relatou foi o publicano, que ao se aproximar ao templo, Cristo diz que não ousou olhar para o céu, porque considerou-se pecador. Antes, batia-se constantemente o seu peito e dizia: tenha compaixão e misericórdia de mim, Deus, pois sou pecador. E no final, o Senhor Jesus questionou para os seus discípulos, entre nesse caso o fariseu e o publicano, quem voltou justificado? E claramente a resposta é: quem voltou justificado foi o publicano. Mas por quê?
devido à consideração que o próprio Mestre passou. Porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O publicano humilhou-se, como consequência foi exaltado. O fariseu exaltou-se, como consequência foi humilhado. E este é o pensamento que Cristo carregava. Para Cristo, a significância ou até o valor não consistia na grandeza ou nos poderes ou posições que as pessoas carregavam por si naquela época. Por essa razão, o texto não mostra bem-aventurados são aqueles que carregavam mansões ou até que tinham bilhões como riquezas. Pelo contrário, para Cristo, a grandeza de qualquer homem parte da significância quanto ao caráter, da expressão quanto ao caráter, em consideração à pessoa de Deus. E foi exatamente isso que Cristo mostrou. As bem-aventuranças que Cristo mostrou destacam exatamente isto. Atitudes embasadas ou até fundamentadas na consideração da pessoa de Deus. Para Cristo, pessoas que caem ou fundamentam-se nisto são realmente bem-aventurados. Para Cristo, são bem-aventurados pobres em espírito, seres que não tinham ou até não teriam consideração para fariseus ou até doutores da lei. Para Cristo são bem-aventurados que choram por uma consideração justa, pois serão consolados por Deus. Para Cristo são bem-aventurados homens que buscam a humildade verdadeira. Para Cristo são bem-aventurados os que carregam sede e fome pela justiça. Para Cristo são bem-aventurados os misericordiosos. Para Cristo são bem-aventurados os puros de coração. E não ser como fariseus que carregavam maldade em seus corações e passavam uma imagem de que eram seres puros. Para Cristo são bem-aventurados os pacificadores. Para Cristo são bem-aventurados que eram perseguidos por causa da justiça. Para Cristo, o Mestre, deviam alegrar-se ou regozijarem-se os que eram perseguidos por consideração de justiça, por consideração à pessoa de Deus. Porém, diferentemente, era refletido, até considerado pelos fariseus e doutores da lei. Desta forma, o que está por trás destas bem-aventuranças? Primeiro, tem-se a consideração de valor que Cristo atribui a homens sem valor naquela época, porém homens que eram identificados com atitudes simples em consideração à pessoa de Deus. Segundo, tem-se a consideração de que nenhuma ação ou atitude feita em consideração à pessoa de Deus seria esquecida, pelo contrário, seria considerada e recompensada. Terceiro, tem-se a consideração da tamanho abundante expressão de amor e misericórdia da parte de Deus em recompensar seres indignos por meio dos seus atos. E claramente, tem-se a consideração de valor a seres que não eram valorizados, porém, que ganham uma consciência de esperança eterna por crerem ou acreditarem a pessoa de Deus, seguindo os ensinamentos do Mestre dos Mestres. Bom, para o dia de hoje ficaremos por aqui. Meu abraço a todos que mais uma vez conectaram-se a nós. Estaremos juntos na próxima oportunidade, dando continuidade na reflexão dos ensinamentos do Mestre dos Mestres.